2 da manhã. Um homem de terno caro, camisa suada e olhos vermelhos entra no meu carro sem olhar na minha cara. Boa noite, eu disse. Ele só murmurou alguma coisa e se jogou no banco traseiro, abraçado a uma pasta preta como se tivesse ouro dentro. 10 minutos depois, ele me revelou o segredo mais sujo que já ouvi em 10 anos dirigindo na madrugada. Foram 257 milhões, Ricardo. E eu fiz sumir tudo. Enquanto ele chorava e tremia, o sistema do meu carro registrava cada palavra daquela confissão absurda. Só que ele não fazia ideia de que estava sendo gravado. E que eu segurava, ali no retrovisor, o segredo que podia derrubar muita gente poderosa e me colocar na mira de quem não perdoa. Olha, deixa eu começar essa história dizendo uma coisa. Eu não sou detetive, eu sou motorista de aplicativo. A minha vida é feita de madrugada, cheiro de estofado velho, café frio e a luz azul fraca do celular na hora de aceitar a corrida. Eu rodo nessa cidade grande há quase 10 anos. E vocês sabem, a gente vê de tudo. Desde a tia que esqueceu a sacola de pão, até o cara que usa o banco de trás como divã de terapia. Mas o que aconteceu naquela noite de terça-feira, isso aí mudou o jogo para mim. Mudou a minha vida, e talvez a vida de muita gente graúda. Eu me chamo Ricardo. 40 e poucos anos, 2 filhos para criar. E o carro, um sedanzinho popular, é meu escritório, minha arma, meu ganha-pão. E tem uma coisa que eu instalei no meu carro, logo depois de um perrengue com um passageiro que tentou me acusar de roubo. A câmera. Não é só uma câmera frontal, não. É um sistema completo. Uma lente para a rua e outra, discreta, apontando para o banco de trás. Gravação contínua, áudio de alta qualidade. Eu pago a mensalidade do serviço de nuvem, porque, como diz o ditado, o seguro morreu de velho. E essa câmera, meus amigos, ela virou o centro de um furacão que eu nem imaginava que existia. Era quase 2 da manhã. O movimento tinha morrido, e eu estava pensando seriamente em parar na rodoviária para tomar um caldo de cana e ir para casa. Aí apitou. Uma corrida de alto valor, área nobre, aqueles bairros onde os portões são mais altos que meu apartamento. O destino era longe, quase na divisa da cidade, perto daquele aeroporto executivo que só pousa jatinho. Pensei, é agora que eu salvo o dia. Aceitei e fui. Chegando na frente do prédio, que parecia um templo de vidro e mármore, o passageiro já estava me esperando na calçada. E ele não parecia bem. O cara era o retrato do sucesso. Terno impecável, caro, desses que parecem ter sido costurados na Itália. Sapato brilhando. Mas a gravata estava frouxa, o colarinho amassado, e ele segurava uma pasta de couro na mão com uma força que parecia que ia quebrar o osso. E o cheiro? Vocês não têm ideia. Não era só cheiro de álcool. Era cheiro de uísque puro misturado com suor frio e um desespero que dava para sentir a quilômetros. Ele abriu a porta de trás sem nem me olhar. Boa noite, senhor. O destino já está no aplicativo. Ele só grunhiu, um som rouco, e se jogou no banco. Eu notei que ele tremia. Não era o frio da madrugada, era nervoso puro. Eu liguei o taxímetro virtual, confirmei o destino e saí devagar. O protocolo é sempre o mesmo. Silêncio, ar-condicionado na temperatura certa e tentar não fazer perguntas. Mas o silêncio dele era pesado, denso. Era o silêncio de alguém que está na beira do precipício. A gente rodou uns 10 minutos. Ruas desertas, só o barulho do motor e a música ambiente que eu deixo bem baixinha, só para quebrar o gelo. Eu estava focado na direção, mas o retrovisor era meu segundo olho. E eu via a cabeça dele balançando. Ele levou a mão ao rosto várias vezes, massageando a testa como se estivesse tentando impedir uma dor de cabeça de explodir. De repente, ele soltou um suspiro que parecia vir do fundo de um poço. O senhor está bem? Perguntei quebrando o protocolo porque achei que ele ia passar mal. Ele riu. Uma risada seca sem alegria nenhuma. Bem? Não, meu amigo. Eu não estou bem. Eu estou fodido. Completamente. Eu não respondi. Só mantive os olhos na estrada. Sei que quando o passageiro começa a desabafar, o melhor é ser o muro, não a porta. Deixa ele falar, absorve e segue em frente. Mas a gravação estava lá, rodando. E eu, sinceramente, esqueci que ela existia naquele momento. Era só eu e o cara no escuro. Sabe o que é pior, motorista? Ele continuou, a voz ficando um pouco mais alta, mais grave. É a queda. A altura. Quando você está lá em cima, você acha que o chão não existe. Ele fez uma pausa longa, tirou o celular do bolso, um modelo caríssimo, e o jogou no banco ao lado. O som do impacto foi seco. Eu sou o Dr. Marcelo Guimarães. O senhor provavelmente nunca ouviu falar de mim, mas eu sou o cara que mexe com os números grandes. Os milhões. Eu sou o cara que faz o dinheiro trabalhar enquanto todo mundo dorme. Ou era. O Dr. Marcelo Guimarães. O nome não me dizia nada, mas o doutor e o milhões me fizeram apertar o volante. Eu senti um arrepio, pensei. Beleza, é mais um bêbado rico que perdeu na bolsa de valores. E qual foi o problema, doutor? Se me permite perguntar. Não me chame de doutor. Eu sou só Marcelo agora.
E o problema, meu caro, é que eu não perdi. Eu peguei. Ele usou a palavra peguei com uma calma assustadora, como se estivesse falando de pegar um pão na padaria, não milhões de reais. Pegou o quê, Marcelo? O dinheiro, caramba, o dinheiro. Ele deu um soco leve no estofado, e o cheiro de álcool invadiu a frente do carro. O dinheiro do fundo. O dinheiro dos velhinhos, dos investidores, dos trouxas que confiavam na minha cara de bom moço, na minha planilha de Excel perfeita. Eu engoli em seco. Roubo, desvio, crime financeiro. Aquela conversa estava saindo do nível desabafo de bêbado e entrando no nível confissão de tribunal. E eu era a única testemunha sentado a um palmo dele, com a prova gravando atrás do retrovisor. Eu tentei manter a voz neutra. E foi muito dinheiro, Marcelo? Ele riu de novo, aquela risada vazia. Muito? Foram 257 milhões de reais. Quase 300. Sumiram. Sumiram da conta como água no deserto. Eu fiz a transferência hoje de manhã. Uma série de manobras, contas laranjas, paraísos fiscais. É uma obra de arte, se quer saber. A engenharia perfeita. Eu senti meu coração acelerar tanto que parecia que ia furar a camisa. 257 milhões. Isso era mais dinheiro do que eu conseguiria ver em 1000 vidas. E ele estava ali me contando, um motorista de aplicativo no meio da madrugada. E por que o senhor... Por que você fez isso? Perguntei quase sussurrando. Porque eu podia... Porque eu estava cansado da regra, cansado de ganhar o meu, mas ter que ver os outros ganharem 10 vezes mais só porque nasceram na família certa. E eu sou o gênio das finanças, Ricardo. Sou eu que faço a mágica acontecer. Ele respirou fundo e a voz dele mudou. Ficou mais baixa, mais íntima, quase chorosa. Mas a verdade é que eu me senti sujo. Sujo e apavorado. Eu fiz a coisa mais inteligente e mais estúpida da minha vida no mesmo dia. E agora eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde estou indo. Eu estava dirigindo automaticamente. Minhas mãos estavam suadas no volante. Eu precisava agir, mas como? Se eu parasse o carro e ligasse para a polícia, ele poderia me agredir, ou negar tudo. O cara estava descontrolado. Mas se eu continuasse dirigindo, eu estaria ajudando um fugitivo que confessou um crime monstruoso. Lembrei da câmera. A gravação. Ela estava capturando cada palavra, cada suspiro, cada detalhe do rosto dele no infravermelho fraco. Eu tinha a prova. Eu tinha a confissão. Você está indo para o aeroporto, Marcelo? Falei, tentando organizar meus pensamentos. Você está fugindo. Ele confirmou com um aceno lento. Eu não devia ter te falado isso, mas eu preciso falar. Eu preciso que alguém saiba a verdade antes que o mundo descubra que o Dr. Marcelo Guimarães não é um gênio, mas um ladrão. Um ladrão de colarinho branco. Eles vão descobrir amanhã de manhã. Quando o sistema de auditoria rodar, o alarme vai explodir. E eu tenho que estar longe. Ele começou a chorar de verdade. Um choro feio, engasgado, de homem que perdeu tudo, mesmo que tenha acabado de ganhar uma fortuna ilícita. O que eu faço, motorista? O que eu faço? Eu não sabia o que dizer. Eu era apenas um cara tentando fechar a meta do dia, e de repente eu estava no meio de um filme de suspense financeiro. Eu era o guardião de um segredo de 250 milhões de reais. E o mais importante, eu estava gravando tudo. A única coisa que me acalmava era saber que se ele tentasse me fazer mal, ou se tentasse apagar o rastro, a prova já estava subindo para essa nuvem. O sistema de segurança do meu carro era bom demais. Eu tomei minha decisão ali, no meio da marginal, com um cheiro de uísque e o choro dele me sufocando. Eu não podia parar a gravação. Eu não podia interferir ativamente na fuga, mas eu também não podia ignorar o que eu tinha ouvido. Marcelo, eu vou te levar até onde você pediu. É o meu trabalho. Falei mantendo a voz firme. Mas você precisa se acalmar. Ele puxou a pasta de couro para o colo, abraçando-a como se fosse a única coisa que restava no mundo. Está tudo aqui, Ricardo. O passaporte, o dinheiro inicial para a emergência, os códigos. Tudo. Ele abriu a pasta só um pouquinho e eu vi o brilho do que parecia ser um bolo de notas de 50 e 100. Dinheiro vivo, limpo, pronto para a fuga. Eu não devia ter te dito isso. Se você contar, eles me pegam antes de eu decolar. Eles me destroem. A ameaça não era explícita, mas estava no ar. Eu sabia que ele estava me testando, me avaliando. Se eu fosse um motorista ganancioso, eu pararia o carro e exigiria um suborno para o meu silêncio. Se eu fosse um cidadão exemplar, eu pararia o carro e ligaria para aí a polícia. Mas eu era só Ricardo. O cara que precisava daquele dinheiro da corrida para pagar o aluguel. E o cara que tinha a gravação mais cara da história do meu aplicativo. Eu sou motorista, Marcelo. Eu só dirijo. Menti. Ou talvez não. Nós entramos na última reta, a estrada que leva ao pátio do aeroporto executivo. O lugar era cercado com seguranças na guarita. A luz amarela dos postes iluminava o rosto pálido e inchado do Marcelo no retrovisor. O fim da linha para a minha corrida e o começo de uma nova vida para ele. Ou o começo do inferno.
Quando parei o carro na guarita, ele finalmente se recompôs um pouco. Pegou a carteira e tirou uma nota de R$ 500. Fique com o troco, Ricardo. E... obrigado. Por ouvir. Ele não estava me pagando pelo serviço. Ele estava me pagando pelo silêncio. Eu peguei a nota. R$ 500. Uma fortuna para uma corrida. Boa viagem, Marcelo. Ele saiu do carro cambaleando levemente, a pasta de couro apertada contra o peito. Ele nem olhou para trás. Sumiu na escuridão em direção ao portão. Fiquei parado por 1 minuto. O cheiro de uísque e desespero ainda estava no ar. Eu peguei a nota de 500 e olhei para ela. Depois, olhei para o retrovisor. A luz verde da câmera indicava que ela continuava gravando, silenciosa e implacável. Eu tinha R$ 257 milhões na palma da minha mão, na forma de um arquivo digital. E ninguém mais sabia disso. Eu era o único. O motorista. O guardião do segredo. Eu engatei a marcha e comecei a voltar para a cidade, sentindo um peso no estômago que não era fome. Eu sabia que, a partir daquele momento, a minha vida não era mais sobre pagar boletos. Era sobre decidir o que fazer com a verdade. E a verdade, naquele caso, era explosiva. E estava gravada no meu sistema. Eu tinha que chegar em casa e salvar aquele arquivo antes que a nuvem o apagasse no ciclo automático. Era a minha prioridade máxima. E era a prova de que o Dr. Marcelo Guimarães era um ladrão, e que ele estava fugindo naquele exato momento. Aquele cheiro de uísque e desespero ficou grudado no meu carro. Eu saí da guarita do aeroporto executivo e peguei a estrada de volta, mas não era mais o mesmo Ricardo dirigindo. Eu estava paralisado. Minha cabeça era um liquidificador de números. R$ 257 milhões. Eu olhei para a nota de R$ 500 no console. Parecia suja, contaminada. Era o pagamento pelo meu silêncio. Um suborno disfarçado de gorjeta. Eu a amassei e joguei no porta-copos. O que eu tinha feito? Eu tinha ajudado um criminoso confesso a fugir. Tecnicamente, eu só prestei o serviço de motorista, mas o peso daquela informação era esmagador. Eu não podia mais pensar em boletos, em meta do dia. Eu tinha um segredo do tamanho de um país, e ele estava gravado. A adrenalina não me deixava sentir sono. Eu dirigia rápido, mas com cuidado, olhando pelo retrovisor a cada 2 segundos. A paranoia começou a me pegar. E se o Marcelo tivesse me visto instalando a câmera? E se ele tivesse percebido a luzinha verde? Ele estava bêbado e desesperado, mas gente desse calibre não é burra. Eles pensam em tudo. Pensei. Ele vai descobrir que eu gravei. Ele vai mandar alguém me procurar. Essa ideia me fez gelar o estômago. Eu não estava lidando com um ladrão de galinhas, mas com um cara que tinha desviado dinheiro de fundos gigantescos. Os velhinhos, os investidores, a máfia do dinheiro. Essa gente não brinca em serviço. Minha prioridade máxima era uma só: salvar o arquivo. O sistema de gravação que eu usava tinha uma regra chata. Para economizar espaço na nuvem e não me falir, ele rodava em ciclos de 24 horas. Se a gravação daquela madrugada não fosse marcada como importante ou baixada, ela seria automaticamente sobrescrita pela próxima corrida. Eu tinha poucas horas antes de o sol nascer e o sistema começara a apagar o rastro do Dr. Marcelo Guimarães. Eu precisava chegar em casa, ligar o computador e fazer o download. Tudo sem que ninguém visse. Cheguei no meu bairro, um lugar simples, diferente dos templos de mármore que eu tinha acabado de deixar. Estacionei o carro na garagem, respirei fundo e desliguei o motor. O silêncio era ensurdecedor. A primeira coisa que fiz foi checar a câmera. A luzinha verde continuava lá, firme e forte. Saí do carro, peguei a chave e entrei em casa na ponta dos pés. Minha esposa, a Carol, e os meninos estavam dormindo. Eu não podia acordar ninguém. A Carol era a rainha das perguntas, e eu não saberia mentir sobre o que estava acontecendo. Fui direto para meu escritório improvisado, um canto na lavanderia onde ficava meu computador velho. Liguei o monitor, que demorava uma eternidade para carregar, e minhas mãos tremiam. Conectei o sistema da câmera pela rede Wi-Fi e acessei a interface da nuvem. O coração batia na garganta. Eu estava suando frio mesmo com o ar-condicionado desligado. Achei o arquivo. Viagem 02.07 AM, 02:45 AM, 14:06. Quase 40 minutos de confissão. Cliquei em baixar e a barra de progresso começou a rastejar. Era um arquivo grande, com vídeo em alta definição e áudio cristalino. Eu olhava para o relógio digital no canto da tela. 5:10 da manhã. Logo o dia ia clarear. Enquanto o arquivo baixava, eu não aguentei. Coloquei o fone de ouvido, abri a gravação e avancei até a parte crucial. A voz dele, o Marcelo, estava lá. Rouca, bêbada, mas inconfundível. Ouvi de novo. E de novo. A frieza com que ele descrevia o crime, misturada com um choro patético, era chocante. Eu ouvi minha própria voz, tentando soar profissional, perguntando por que ele tinha feito aquilo. E a resposta dele: porque eu podia. Era real. Eu não tinha sonhado. Eu tinha a prova. Quando o download finalmente terminou, eu não confiei no disco rígido do meu computador.
Peguei um pendrive novo que eu tinha comprado para guardar fotos de família e copiei o arquivo para ele. Depois, fiz uma cópia de segurança em um HD externo, que eu guardava dentro de uma caixa de ferramentas velha. 3 cópias. Se o mundo explodisse, eu ainda teria a confissão. Me afastei do computador, sentindo o corpo mole de tanto nervosismo. Olhei pela janela. O céu já estava ficando azul claro. O dia estava começando, e eu sabia que, em minutos, o inferno ia se soltar. Fui para a sala, liguei a TV no mudo e comecei a fazer café. Eu estava esperando o barulho, a explosão, e não demorou. Era por volta das 7 da manhã. Eu estava tomando meu café, tentando parecer normal, quando a Carol se levantou sonolenta e veio para a cozinha. Bom dia, pai e amor. Que cheiro de café forte é esse? Você não dormiu? Dormi mal, Carol. A noite foi longa. Eu estava péssimo, mas tentei sorrir. Ela ligou a TV da sala, tirando o mudo, e o som da repórter nos atingiu como um tiro. Urgente. Fraude bilionária abala o mercado financeiro. Minhas mãos congelaram segurando a xícara. A Carol olhou para a tela, curiosa. Eu olhei para a tela apavorado. A imagem que apareceu era a foto de um homem de terno, sorrindo com o cabelo bem penteado. Era ele. O Dr. Marcelo Guimarães. A repórter falava rápido com aquela urgência que só notícia de desastre tem. Esse sumiço de mais de 250 milhões de reais foi detectado esta manhã, quando os sistemas de auditoria falharam em localizar a quantia. A Polícia Federal já está investigando o caso, que envolve desvio de fundos de pensão e investimentos. O principal suspeito, o CEO do fundo, Dr. Marcelo Guimarães, não foi localizado em sua residência e é considerado foragido. O alerta vermelho foi emitido em todos os aeroportos do país, mas há suspeitas de que Guimarães tenha fugido em um jatinho particular. Carol virou para mim chocada. Nossa, Ricardo, que absurdo! 250 milhões. Que cara de pau! Eu não conseguia responder. Eu estava olhando para a foto dele. O mesmo homem que chorou no meu banco de trás, a gravata frouxa e o cheiro de uísque. O homem que eu levei para a fuga. Você está pálido, Ricardo. O que foi? Nada, Carol. Só... É muito dinheiro. Dá até arrepio. Eu desviei o olhar da TV, mas a voz do Marcelo Guimarães, a confissão, estava tocando na minha cabeça. O mundo estava em polvorosa. O que ele previu aconteceu. A notícia era a principal manchete. Os jornais digitais já tinham fotos do prédio dele, do escritório dele. A caça ao homem tinha começado. Eu tinha que agir com extrema cautela. Se a Polícia Federal, ou pior, a equipe de segurança do próprio Marcelo me encontrasse primeiro, eu estaria em sérios apuros. Eu era o último a vê-lo, o último a falar com ele. Eu precisava sumir com o carro. O sedã, meu ganha-pão, era agora uma peça de evidência. Ele tinha sido o palco da confissão. Carol, eu vou fazer uma coisa hoje. Eu vou levar o carro para uma revisão completa, trocar o óleo, dar um trato. Está na hora. Agora? Você não ia rodar de manhã? Ela perguntou desconfiada. Não. Hoje vou tirar o dia para isso. Preciso que ele esteja tinindo. Ela deu de ombros, aceitando. Ela sabia que eu era obcecado com a manutenção do carro. Minha intenção não era trocar o óleo, era desinstalar o sistema de gravação. Não só a câmera, mas a unidade de armazenamento que ficava escondida debaixo do painel. Eu precisava limpar o carro de qualquer rastro que pudesse me ligar àquela corrida. Passei o resto da manhã desmontando o painel. Eu era bom com isso. Instalava som e alarme quando era mais novo. Tirei a unidade principal, desconectei os fios e limpei qualquer marca de cola. Guardei o aparelho, junto com as cópias da gravação, em um lugar que só eu conhecia. No fundo da caixa de ferramentas, debaixo de um monte de chaves enferrujadas. Eu me senti um pouco mais seguro. O carro estava limpo. A prova estava escondida. Mas o problema era que a prova ainda existia. E eu não conseguia parar de pensar no que ela valia. 257 milhões de reais. Se eu entregasse a gravação para a polícia, eu seria um herói, talvez. Mas o que eu ganharia com isso? Uma nota de rodapé no jornal? E o risco? Se o Marcelo tivesse contatos na polícia, eu poderia ser silenciado antes mesmo de a fita chegar ao juiz. Se eu tentasse negociar com o fundo de investimento, o risco era ainda maior. Eu estaria chantageando gente poderosa. E se eu vendesse a história para a imprensa? A grana seria alta, mas eu me exporia completamente. Eu passei o dia inteiro olhando para o teto, sem rodar uma única corrida. A Carol achou que eu estava doente, mas eu estava travado por uma decisão que era muito maior do que eu. No final da tarde eu não aguentei. Precisava de conselho, mas não podia pedir para a Carol. Eu precisava falar com alguém que entendesse de leis, de perigo, mas que fosse discreto. Eu tinha um amigo, o Jorge. Ele era advogado criminalista, mas daqueles que trabalham nas sombras, defendendo gente que não presta, mas que sabe muito sobre como o sistema funciona. Ele era o tipo de cara que, se você pedisse para ele esconder um elefante, ele perguntaria: em que estado? Liguei para ele, marcando um encontro para aquela noite em um bar de esquina, longe do meu bairro e do dele. Um lugar neutro, com pouca luz e muito barulho. Quando encontrei o Jorge, ele estava bebendo uma cerveja, tranquilo. Ele era um homem grande, com cara de cansado e olhos espertos. Ricardo?
Sumido, cara. O que foi? Sua cara está péssima, parece que viu um fantasma. Eu não pedi cerveja. Pedi água. Precisava estar sóbrio para contar a história mais louca da minha vida. Jorge, eu preciso te contar uma coisa, mas você tem que jurar que isso fica entre nós. É a coisa mais séria que já aconteceu comigo. Ele me olhou de um jeito diferente. O sorriso sumiu. Juro, Ricardo. Manda a brasa. Eu contei tudo. Desde o cheiro de uísque, o terno caro, a tremedeira, até a confissão dos 257 milhões. Falei do aeroporto executivo do 500 Royals e por último da câmera. Eu gravei tudo, Jorge. Eu tenho a confissão completa do Marcelo Guimarães no meu carro. Quer dizer, eu tenho o arquivo aqui comigo, em 3 lugares diferentes. O Jorge não bebeu a cerveja. Ele ficou me encarando imóvel. Ele demorou uns 10 segundos para processar. Você está falando sério, Ricardo? O Marcelo Guimarães? O cara da notícia de hoje? Ele mesmo. Eu o levei para o aeroporto às 2 da manhã. Jorge colocou o copo na mesa com cuidado, como se fosse um objeto de arte frágil. Ricardo, você não é um motorista. Você é o guardião da prova. Isso não é só um crime financeiro. Isso é política, é poder. Você tem o pescoço de muita gente na sua mão. E o seu próprio pescoço está em risco. Ele abaixou a voz, inclinou-se na mesa e olhou em volta, mesmo sabendo que ninguém estava prestando atenção. Você tem que entender a gravidade disso. Se esse cara desviou essa grana, ele não fez sozinho. Tem gente grande por trás. E se ele te confessou isso, e se ele fugiu, significa que ele está desesperado. E gente desesperada faz besteira. Eu sei, Jorge. Por isso eu desinstalei a câmera. O carro está limpo, o arquivo está seguro. Limpo é bom, mas seguro é melhor. Você tem que me entregar essa gravação. Agora. Eu hesitei. Entregar a prova era perder o controle. Por quê? Porque se a polícia te parar para uma blitz de rotina e achar a câmera, ou se alguém te seguir e te ameaçar, você não vai aguentar a pressão. Eu sou advogado. Eu sei como esconder provas, como usá-las. Eu posso proteger você e sua família, desde que eu tenha o controle sobre a fita. Ele estava sendo honesto, do jeito dele. E ele estava certo. Eu não sabia o que fazer com uma prova de 250 milhões de reais. O que você faria com ela, Jorge? Perguntei. Eu não faria nada. Eu aguardaria. E esperaria. Esperar o quê? Esperar o momento certo para usar o seu trunfo. No mundo das finanças, Ricardo, o tempo é tudo. Nós não vamos entregar a fita para a Polícia Federal e ver eles darem um jeito de sumir com ela para proteger os grandes. Nós vamos esperar que a pressão aumente, que a caça ao Marcelo Guimarães fique mais intensa. E aí nós vamos aparecer. Ele pegou minha mão e apertou olhando nos meus olhos. Você tem a verdade, Ricardo. E a verdade vale mais do que 500 reais. Mas a verdade também pode te matar. Você precisa de um escudo, e esse escudo sou eu. Eu pensei nos meus filhos, na Carol. Eu não podia arriscar a vida deles por ganância ou por um senso de dever que a essa altura já estava confuso. Eu confiava no Jorge. Ele era um tubarão, mas era o meu tubarão. Certo, Jorge, eu te dou a cópia, mas o original fica comigo. Ele sorriu, um sorriso pequeno e satisfeito. Justo. Agora me diga uma coisa. Você tem certeza que ele não te viu instalando a câmera? Tenho. É bem discreta. Ótimo. Agora, a partir de hoje, você volta a ser o Ricardo motorista de aplicativo. Você roda, você pega passageiros, você reclama do trânsito. Você é um cara normal. Se alguém te perguntar sobre a noite de terça-feira, você não se lembra de nada de especial. Apenas mais uma corrida longa. Entendeu? Eu assenti. E amanhã você me traz o pendrive. Vamos começar a planejar o nosso próximo passo. Porque, meu amigo, o jogo acaba de começar e nós temos a peça mais importante. Eu saí do bar naquela noite com o peso da responsabilidade dividido, mas com um medo ainda mais forte. Eu tinha um advogado agora, mas também tinha acabado de entrar no mundo sombrio da alta finança e do crime. Eu estava no meio de um furacão, e a única coisa que me mantinha firme era a certeza de que a confissão do Marcelo Guimarães estava trancada na minha caixa de ferramentas, esperando para explodir, e eu estava no controle do detonador. Mas eu sabia que a qualquer momento, o Marcelo, ou quem quer que estivesse protegendo ele, poderia se lembrar do motorista calado daquela madrugada. E aí, o jogo mudaria de novo. Eu precisava ser mais rápido e mais esperto do que os homens que mexiam com milhões. Eu precisava sobreviver. Eu saí do bar naquela noite com a cabeça fervendo. O Jorge tinha me dado um caminho, uma estratégia, mas a sensação de que eu estava segurando uma granada sem pino não passava. Eu tinha que voltar para casa, fingir que nada tinha acontecido, e no dia seguinte entregar o pendrive para ele. Voltei para o carro e dirigi devagar. Cada farol que acendia atrás de mim parecia um carro de polícia, ou pior, alguém contratado pelo Marcelo Guimarães. Eu estava vivendo um filme de espionagem, só que eu era o figurante que, por acidente, pegou o roteiro principal. Cheguei em casa, subi para o quarto e não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando nos 257 milhões.
Não era mais só um número na minha cabeça. Era o motivo pelo qual eu e minha família podíamos parar de respirar a qualquer momento. Na manhã seguinte, a Carol estava assistindo ao noticiário enquanto tomava café. O rosto do Marcelo Guimarães estava em todas as telas, em todos os jornais. A repórter falava sobre a indignação dos cotistas do fundo, sobre a fraude de proporções inéditas. Meu Deus, Ricardo, esse homem é um monstro, a Carol comentou balançando a cabeça. Como é que alguém consegue dormir depois de roubar tanto? Eu bebi meu café tentando manter a expressão neutra. Não sei, Carol. Gente rica faz essas coisas. Eu queria gritar para ela, fui eu quem o levou. Eu tenho a prova que pode prender ele. Mas eu não podia. O segredo era a minha única proteção. Eu disse para a Carol que ia resolver uns papéis na rua e peguei a caixa de ferramentas velha. Tirei o pendrive, o meu trunfo, e o enfiei no bolso da calça debaixo da carteira. Parecia que eu estava carregando um tijolo de ouro. O encontro com o Jorge foi no escritório dele, no centro da cidade, um lugar com cheiro de mofo e café forte. Ele me recebeu numa sala pequena, sem janelas, e fechou a porta. Trouxe. Eu tirei o pendrive e coloquei na mesa. Essa é uma cópia. O original, o HD externo, está em casa, guardado. Ele assentiu satisfeito. Ele conectou o pendrive no computador dele e, em silêncio, rodou a gravação da confissão. A sala ficou cheia da voz rouca do Marcelo. Foram 257 milhões de reais. O Jorge me olhava, mas os olhos dele estavam focados na tela, absorvendo cada detalhe. Quando a gravação terminou, ele desconectou o pendrive e o guardou em um cofre pequeno atrás de um quadro. Ricardo, isso aqui não é só uma prova. É uma arma. E você tem que entender quem são os alvos. O Marcelo, claro. O Marcelo é o peixe pequeno que cresceu demais. Pense comigo. Um desvio desse tamanho não acontece da noite para o dia, e não acontece sem a conivência de alguém de dentro. Ele falou que fez a engenharia perfeita. Mas a engenharia perfeita precisa de cobertura. Jorge se inclinou na mesa de novo, com aquela cara de quem ia contar um segredo de Estado. Quando o Marcelo fugiu, ele não só traiu os investidores. Ele traiu os parceiros que o ajudaram a mover essa grana. Essa gente não quer só o dinheiro de volta, eles querem silêncio. E se o Marcelo está fugindo, ele está queimando pontes. E quem ele vai tentar culpar para se safar? Eu engoli em seco. Quem? Quem for mais fraco. O motorista que o levou. Aquele pensamento me atingiu como um soco. Eu não estava só fugindo da polícia. Eu estava fugindo dos comparsas do Marcelo. O que eu faço, Jorge? Eu continuo rodando? Sim. Normalidade é a sua melhor amiga. Mas você precisa estar atento. Se alguém te abordar, se alguém perguntar sobre a corrida de terça-feira, você não se lembra de nada de especial. Você estava cansado, dirigindo no automático. Um passageiro bêbado como tantos outros. Você não sabe o nome dele. Não sabe o que ele fazia. E a nota de R$ 500? Esquece que ela existe. Se a polícia te achar, você diz que ele te pagou com cartão, ou que você nem viu o dinheiro. Não deixe nada ligar você emocionalmente a ele. Ele me deu um cartão sem nome, só um número de celular. Esse é o número de emergência. Se algo acontecer, se sentir que está sendo seguido, se a polícia te chamar, não fale uma palavra. Ligue para mim imediatamente. Eu sou o único que fala por você a partir de agora. Saí do escritório do Jorge sentindo que eu tinha acabado de assinar um contrato de risco, mas também de proteção. Eu tinha um plano e tinha um escudo legal. Tentei voltar à rotina. Liguei o aplicativo e voltei a rodar. Mas a cidade parecia diferente. Cada buzina, cada carro parado ao meu lado no semáforo me dava um sobressalto. Eu olhava para o retrovisor interno onde a câmera costumava estar e sentia a falta dela. A falta da prova, mas também a falta de um olho que me protegia. Passei 3 dias rodando, vivendo sob o radar. A notícia do Marcelo Guimarães continuava dominando o noticiário. A Polícia Federal estava fazendo buscas e a pressão política era imensa. Os fundos de investimento estavam em pânico. Na quinta-feira, à tarde, a coisa esquentou de verdade. Eu estava parado esperando uma corrida perto de um shopping quando meu celular tocou. Não era o aplicativo. Era um número desconhecido, com DDD da capital. Eu hesitei. Lembrei das instruções do Jorge. Mas a curiosidade, ou talvez o medo, me fez atender. Alô? A voz do outro lado era feminina, fria e extremamente profissional. Boa tarde. Falamos com Ricardo da Silva? Motorista parceiro da Plataforma X? Sim, sou eu. Ricardo, meu nome é Júlia. Eu sou do Departamento de Segurança da plataforma. Estamos entrando em contato sobre uma corrida de alto valor que você realizou na madrugada de terça-feira, saindo do bairro Alto da Glória com destino ao aeroporto executivo. Meu coração parou. Eles me acharam. A plataforma tinha me achado. Ah, sim, lembro vagamente. Uma corrida longa. Sim, o passageiro em questão está sendo procurado pelas autoridades federais em um caso de grande repercussão. Para fins de auditoria interna e colaboração com a investigação, precisamos de algumas informações sobre essa viagem. Eu apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O Jorge tinha me alertado. Que tipo de informação, Júlia?
Precisamos confirmar a rota, a duração exata e principalmente se houve alguma ocorrência incomum durante o trajeto. O passageiro estava acompanhado? Ele parecia alterado. Eu respirei fundo, tentando soar como um motorista cansado que eu fingia ser. Olha, Júlia, para ser honesto, eu rodo a noite toda. Eram quase 3 da manhã. O passageiro estava sozinho, sim. Ele parecia cansado. Talvez um pouco bêbado, como é comum de madrugada. Mas nada fora do normal. Ele fez alguma menção ao destino? Algum comentário sobre pressa ou sobre a natureza da viagem? Não. Ele estava muito quieto. O destino foi direto para o aeroporto conforme o aplicativo. Foi uma corrida normal, sem paradas. Eu estava mentindo com tanta naturalidade que quase acreditei em mim mesmo. Entendo. Ricardo, a plataforma mantém registros de áudio e vídeo de todas as viagens realizadas? Essa pergunta era a armadilha. Não, Júlia. Eu não uso gravação. É contra as regras da plataforma e eu prefiro manter a privacidade. Só o registro de GPS que vocês já têm. Certo. Agradeço sua colaboração, Ricardo. Se a Polícia Federal nos solicitar formalmente seus dados, nós seremos obrigados a fornecer. Se eles entrarem em contato com você diretamente, por favor, seja cooperativo. Serei, claro. Estou à disposição. Desliguei o telefone e joguei o aparelho no banco do passageiro. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. A plataforma estava me pressionando e a Polícia Federal estava logo atrás. O meu disfarce de motorista cansado que não viu nada estava sendo testado. Liguei para o Jorge imediatamente usando o número de emergência. A plataforma me ligou. Queriam saber se eu tinha gravação, se o Marcelo parecia alterado. Eu disse que não vi nada e que não uso câmera. O Jorge me ouviu em silêncio por um momento. Ótimo. Você lidou bem. Eles estão fazendo o trabalho de casa, tentando se proteger antes que a PF bata na porta deles. Isso significa que em pouco tempo a PF vai chegar até você. O que eu faço se eles me chamarem para depor? Você não vai. Você vai dizer que está rodando, que não pode parar, e que seu advogado entrará em contato. Eles não podem te forçar a ir sem intimação formal. E quando a intimação chegar, você não abre a boca sem mim. E se eles vierem até minha casa? Se eles vierem, você me liga na hora. Mas não se preocupe tanto com a PF agora. Preocupe-se com quem o Marcelo deixou para trás. E o Jorge estava certo. A ameaça da lei era previsível. A ameaça dos bandidos era invisível e letal. Eu não podia mais rodar tranquilamente. A minha cara, o meu carro, a minha rota, tudo estava no sistema da plataforma. Naquela noite, eu tomei uma decisão arriscada. Eu precisava mudar a minha aparência e sumir com o carro por um tempo. Fui ao barbeiro mais longe que eu conhecia e raspei a cabeça. Eu sempre usei o cabelo curto, mas raspar me deu uma sensação de anonimato. Comprei um boné velho e óculos de sol baratos. Quanto ao carro, eu precisava de um álibi para tirá-lo de circulação. Falei para a Carol que o motor estava falhando e que eu ia deixá-lo na oficina de um amigo no bairro vizinho por uns dias. Eu levei o sedã para a oficina do Zé, um velho conhecido meu, um cara que não fazia perguntas e que era bom em manter a boca fechada. Zé, preciso que você guarde esse carro para mim por uma semana. Diga que está esperando uma peça importada e não deixe ninguém mexer. O Zé me olhou, viu minha cabeça raspada, meu nervosismo, mas só assentiu. Dinheiro na frente, Ricardo. Paguei ele adiantado, uma quantia que me doeu no bolso, mas que valia a paz de ter o carro, a evidência silenciosa fora das ruas. Nos dias seguintes, eu tentei viver uma vida normal de folga. Fiquei em casa jogando videogame com os meninos, ajudando a Carol com as compras. Mas o noticiário era implacável. A pressão sobre o caso Guimarães estava aumentando. O ministro da Justiça tinha falado. Havia protestos na frente da sede do fundo de investimento. E, de repente, o foco da investigação começou a se estreitar. Um domingo de manhã, enquanto eu tomava café, a Carol estava lendo o jornal online. Escuta isso, Ricardo. Parece que a Polícia Federal já tem certeza que o Guimarães fugiu em um jatinho particular. Eles estão investigando a logística da fuga. Ela leu um trecho da reportagem. As autoridades estão rastreando todos os veículos que tiveram acesso ao pátio do aeroporto executivo nas horas que antecederam a decolagem do voo suspeito. A expectativa é que o motorista que levou Guimarães até o local seja identificado em breve e possa fornecer detalhes cruciais para a investigação. Eu senti um frio percorrer a espinha. Identificado em breve. O nome Ricardo já estava na mesa da Polícia Federal fornecido pela plataforma. Era só questão de tempo até baterem na minha porta. Liguei para o Jorge imediatamente. Eles estão atrás do motorista. O jornal disse que eles estão rastreando os veículos. Eu tirei o meu carro de circulação. Eu fiz certo? Fez certíssimo. Você está sem o carro, você está com a cabeça raspada. Você é invisível. Agora a gente precisa se antecipar. Se eles chegarem até você, eles vão tentar te intimidar. E se eles me oferecerem proteção em troca da fita? Jorge riu, um som seco. Proteção? Eles vão te usar como isca. E depois vão te descartar. Não confie neles. Então, quando a gente vai usar a fita? O Jorge fez uma pausa longa e quando ele falou, a voz dele estava tensa, séria.
O Marcelo Guimarães está em algum lugar, gastando aqueles milhões, mas ele não está seguro. Ele sabe que a confissão existe, mesmo que ele não saiba que você gravou. Ele estava bêbado, mas ele não é idiota. Ele vai se lembrar que desabafou com o motorista. E se ele se lembrar, ele vai mandar alguém te procurar. Você acha que ele vai arriscar? Ele tem que arriscar. Se a fita cair nas mãos certas, ele perde o que sobrou de credibilidade e a chance de negociar uma pena mais leve. Mas se a fita cair nas mãos erradas, Ricardo, nas mãos dos parceiros dele, aí o problema é deles. E qual é o nosso jogo? O nosso jogo é o seguinte. A gente precisa fazer com que o Marcelo saiba que a confissão existe e que ela está segura. Não vamos para a polícia. Vamos para a mídia. Mas não agora. Ele explicou o plano e eu senti um arrepio. Era ousado, perigoso, mas fazia sentido. Se a gente entregar a fita para a Polícia Federal, ela pode ser vazada ou sumir. Se a gente vazar para um jornalista qualquer, a gente perde o controle da narrativa. Então, a gente vai vazar o áudio para um veículo de comunicação muito específico, um jornal que tenha credibilidade internacional e que não se dobre à pressão política. E nós vamos fazer isso de forma anônima, garantindo que o áudio seja distribuído para vários veículos ao mesmo tempo. A prova tem que ser tão pública que não possa ser abafada. E o que a gente ganha com isso? Perguntei, sentindo um gosto amargo na boca. O que a gente ganha é sobrevivência, Ricardo. E talvez uma recompensa robusta se o fundo de investimento oferecer algo pela recuperação do dinheiro. Mas o mais importante, a gente ganha a atenção do Marcelo. Ele vai saber que o motorista não é um bobo. E se ele souber que a prova existe e que ela está pública, o foco dele vai mudar. Ele vai ter que se preocupar em se defender, não em te caçar. O Jorge me deu mais instruções. Eu deveria me manter discreto, não ligar o aplicativo e esperar. A espera foi a pior parte. Eu estava em casa fingindo que estava de férias forçadas enquanto o país inteiro procurava o homem que eu tinha levado para a fuga. Eu tinha que ignorar o telefone, ignorar a TV e fingir que a minha vida ainda era feita de cheiro de estofado velho e café frio. Mas o mundo lá fora não parava de girar. 3 dias depois daquela conversa, eu estava na sala com a Carol quando a campainha tocou. Quem será a essa hora? Ela perguntou olhando no relógio. Eram 8 da noite. Eu senti um nó no estômago. Eu não estava esperando ninguém. Deixa que eu vou. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. Não era a polícia. Era um homem de terno cinza, bem vestido, com um rosto que eu não conhecia. Ele segurava uma pasta preta, idêntica à que o Marcelo Guimarães segurava naquela noite. Abri a porta só um pouquinho, mantendo a corrente. Boa noite. Posso ajudar? O homem me olhou com olhos frios, sem piscar. Ele não sorriu. O senhor é Ricardo? Ricardo da Silva? Depende. Quem está perguntando? Eu sou advogado. Meu nome é Dr. Elias. Eu represento um grupo de cotistas do Fundo Guimarães. Estamos investigando a fuga do Dr. Marcelo. Ele usou o doutor com um tom de escárnio. E o que eu tenho a ver com isso, Dr. Elias? Sabemos que o senhor realizou uma corrida crucial na madrugada de terça-feira, levando o Dr. Marcelo até o aeroporto. Não queremos problemas, Ricardo. Queremos apenas a verdade. E estamos dispostos a pagar muito bem por ela. Ele esticou a mão e eu vi o que ele segurava. Um envelope branco grosso. Podemos conversar por 1 minuto? É uma proposta irrecusável. Minhas pernas tremeram. Não era para a polícia. Era o dinheiro. Era o primeiro contato direto de quem estava caçando a Gil Marcelo. E eles estavam me oferecendo suborno para falar. Eu lembrei da voz do Jorge. Não abra-se a boca sem mim. Eu sinto muito, Dr. Elias. Eu sou apenas um motorista. Eu não vi nada de incomum naquela noite. E se o senhor tem alguma proposta, o senhor deve falar com o meu advogado. Advogado? Ele ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpreso. O senhor tem advogado? Sim, eu já fui contatado pela minha plataforma, e meu advogado está cuidando de qualquer questão legal que possa surgir. Eu não posso falar com o senhor. Eu estava blefando, mas com a voz firme. Ele percebeu que eu não era o alvo fácil que ele esperava. Ele manteve o envelope na mão por mais um segundo, depois o abaixou. Entendo. Mas entenda o seguinte, Ricardo. O tempo está correndo. E se você tem alguma informação que possa ajudar a localizar a fortuna desviada, é do seu interesse cooperar conosco. O fundo de pensão está oferecendo uma recompensa. Fico sabendo. Tenha uma boa noite. Fechei a porta devagar, travei a fechadura e me encostei nela, respirando pesadamente. A Carol veio correndo da sala. Quem era, Ricardo? Parecia sério. Vendedor, Carol. Vendedor chato. Tentando me empurrar um plano de previdência. Ela franziu a testa desconfiada, mas eu a abracei e a afastei da porta. Eu corri para o telefone e liguei para o Jorge, mal conseguindo falar. Jorge, eles me acharam. Um advogado, Dr. Elias, dizendo que representava os cotistas. Ele veio na minha casa. Calma, Ricardo. O que ele queria? Ele queria a verdade. Ofereceu dinheiro. Ele estava com uma pasta. Ele te ameaçou? Não explicitamente, mas... Ele sabia meu nome.
Meu endereço. Ele sabia da corrida. O Jorge suspirou do outro lado da linha. Isso muda o jogo. A caça não é mais só da PF, é dos interessados. E eles são perigosos. Eles não vão te deixar em paz. O Dr. Elias vai voltar. E ele vai mandar gente menos educada. O que a gente faz? A gente acelera o plano. Não podemos esperar mais. Você me encontra amanhã de manhã. Traga o HD externo, a cópia original da gravação. É hora de soltar a bomba. Se a gente não fizer barulho, eles vão nos silenciar. É a nossa única chance de sobreviver a isso. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na sala segurando o HD externo como se fosse um bicho de estimação. O Dr. Elias tinha vindo à minha porta com o cheiro de dinheiro e a ameaça implícita. O tempo de brincar de espião tinha acabado. Na manhã seguinte, eu disse para a Carol que precisava resolver um problema urgente com o Zé, na oficina. Peguei o HD, escondi-o no forro da minha jaqueta e saí de casa sentindo que estava deixando a minha vida antiga para trás. O Jorge me esperava no mesmo escritório mofado. Ele estava sério sem a cerveja, mas com um café duplo na mesa. O Elias é o peixe-espada deles, Ricardo. Ele não veio por acaso. Ele veio te medir. E quando você mencionou o advogado, você virou um alvo mais difícil, mas ainda um alvo. Tirei o HD da jaqueta e o coloquei na mesa. Está aqui. A confissão original em alta definição. Jorge pegou o HD e o conectou ao computador. Ele fez uma cópia imediata para um servidor criptografado. O plano é o seguinte. Nós vamos vazar isso para o mundo. Não para o Brasil, mas para o mundo. Vamos garantir que a notícia seja tão grande que a Polícia Federal, os cotistas e os comparsas do Marcelo Guimarães tenham que se focar em apagar o incêndio, não em te caçar. Ele abriu um mapa mental no computador, mostrando uma rede de contatos. Eu tenho um canal com um grande jornal europeu, o tipo que adora expor a corrupção na América Latina. Eles têm o alcance e a credibilidade para que essa fita não seja ignorada. Nós vamos enviar o áudio, a transcrição e o vídeo criptografado. E nós vamos fazer isso em 10 minutos, simultaneamente, para garantir que o material não possa ser rastreado até este IP. Eu só conseguia sentir, o estômago revirando. E a minha segurança? A sua segurança é a publicidade. A partir do momento em que o mundo souber que a confissão existe, você se torna uma testemunha valiosa, não um alvo fácil. Se alguém tentar te tocar, o mundo saberá quem foi. O Jorge trabalhou rápido, com a precisão de um cirurgião. Eu ouvia o clique do mouse, os comandos rápidos no teclado. Ele estava usando servidores proxy, mudando a rota da informação a cada segundo. Ele preparou o e-mail, anexou os arquivos e escreveu uma nota curta, anônima, explicando o contexto da confissão. Pronto, Ricardo. Aperte o botão. Ele me cedeu o mouse. Eu olhei para o botão enviar. Aquele clique não era só um clique no computador. Era o fim da minha vida pacata e o começo de algo que eu não podia imaginar. Respirei fundo, fechei os olhos e cliquei. Foi. Minha voz saiu rouca. O Jorge sorriu pela primeira vez em dias. Agora a gente espera, e a gente se prepara para o tsunami. Ele me deu o HD de volta. Você volta para casa, Ricardo. Você não fala com ninguém. Você não atende o telefone. Você liga a TV e assiste ao circo pegar fogo. Eu vou limpar o rastro daqui e vou para a minha casa. Se a PF te procurar, me ligue. Saí do escritório dele com o HD no bolso, sentindo que eu tinha acabado de jogar a bomba atômica. Cheguei em casa e liguei a TV. Era meio-dia. O noticiário local falava de amenidades. Eu esperei. 15 minutos. 20. De repente, a programação foi interrompida com um plantão urgente, mas não da emissora local. Era o sinal de um canal de notícias internacional. A âncora, com uma expressão grave, estava falando sobre um documento de áudio chocante que tinha sido vazado para a redação. Aí, eles soltaram. O áudio começou a tocar na minha sala. A voz do Marcelo, bêbada e desesperada, preencheu o ambiente. A Carol, que estava na cozinha, correu para a sala apavorada. Ricardo, o que é isso? É a voz dele. A matéria mostrava a transcrição na tela, detalhando a confissão do esquema, a engenharia financeira, a fuga para o aeroporto executivo. O mundo estava ouvindo o que eu tinha ouvido naquela madrugada. A explosão foi imediata e estrondosa. Em questão de minutos, todos os canais de notícias brasileiros estavam reproduzindo a gravação, citando a fonte internacional. O nome Marcelo Guimarães se tornou sinônimo de escândalo. A Polícia Federal emitiu uma nota dizendo que estava analisando o material. O telefone tocou sem parar. Era a plataforma. Eram números desconhecidos. Eu ignorei todos. A Carol me olhava, os olhos arregalados. Ela não era burra. Ela ligou os pontos. O meu nervosismo, o carro na oficina, a raspa na cabeça. Ricardo, você era o motorista? Eu assenti, incapaz de falar. Eu gravei, Carol. Eu gravei tudo. Eu estava com medo. Ela veio até mim e, em vez de me repreender, ela me abraçou assustada. Pelo amor de Deus, Ricardo, você está em perigo. Não mais. Agora o mundo sabe. E quem está atrás de mim sabe que eu não estou mais sozinho. O Jorge me ligou 1 hora depois. Tsunami confirmado, Ricardo. A bomba explodiu.
A Polícia Federal já está em contato com a imprensa, tentando parecer que eles estavam prestes a prender ele. Mas a verdade é que você quebrou o caso. E o que acontece agora? Agora você se prepara. Eles vão te procurar. E quando procurarem, você me liga. Mas não se preocupe com o Marcelo. Com essa prova, ele está acabado. E o Jorge estava certo. A confissão vinda diretamente do criminoso era irrefutável. A pressão foi imensa. 2 dias depois do vazamento, a Polícia Federal anunciou a prisão de Marcelo Guimarães em um pequeno país caribenho. Ele foi detido tentando usar um passaporte falso. A confissão gravada por mim foi o que deu o último empurrão para localizá-lo e provar a intenção criminosa. A minha vida se tornou um inferno de silêncio e espera. A Polícia Federal, através do Jorge, tentou me convencer a depor formalmente. O Jorge negociou. Ricardo só depõe sob imunidade total e proteção para a minha família. E, claro, a recompensa. O fundo de investimentos, desesperado para recuperar o dinheiro e acalmar os investidores, estava oferecendo uma porcentagem da quantia recuperada para quem fornecesse a prova crucial. O Jorge trabalhou por meses negociando nos bastidores. Eu continuei escondido sem rodar, vivendo do dinheiro que tínhamos economizado e da gorjeta de 500 reais, que eu guardei como um troféu macabro. O final dessa história, meus amigos, não é com fogos de artifício e manchetes para o meu nome. É um final silencioso, como a madrugada que começou tudo. O Marcelo Guimarães foi condenado. A confissão era a prova de ouro. A maior parte dos 257 milhões de reais foi rastreada e recuperada, graças à pressão que a minha gravação gerou, forçando os comparsas dele a se entregarem e revelarem as contas laranjas. E eu? Eu não fiquei rico, se é isso que vocês querem saber. O Jorge negociou uma quantia que chamamos de recompensa pela cooperação e indenização por risco de vida. Era uma porcentagem pequena do valor total, mas para um motorista de aplicativo era uma fortuna. Com o dinheiro, a primeira coisa que fiz foi pagar o Jorge. A segunda foi comprar uma casa longe daquela cidade, em um bairro pequeno e tranquilo, onde ninguém conhecia o motorista que tinha gravado a confissão do século. Eu vendi o sedã. Não quis mais saber de carro de aplicativo. O cheiro de estofado velho me dava náuseas, e o cheiro de uísque me lembrava o peso daquele segredo. Hoje, eu tenho um pequeno negócio de entrega na minha nova cidade. Eu dirijo uma van branca, grande, sem câmeras, sem aplicativo, só eu e a estrada. A Carol está feliz, os meninos estão na escola nova. Quando vejo o noticiário e eles falam sobre o caso Guimarães, eu mudo de canal. Eu não sou mais o guardião da prova. Eu sou apenas um pai de família tentando viver uma vida tranquila. O Jorge de vez em quando me liga. Ele diz: "Você está seguro, Ricardo. A fita garantiu isso." E é a pura verdade. A gravação, aquele pedaço de arquivo digital que começou como um seguro contra passageiro bêbado, se tornou o meu escudo. Eu aprendi uma coisa naquela noite. A verdade, mesmo que venha em sussurros bêbados no banco de trás, sempre tem um preço. E às vezes, a única forma de sobreviver à verdade é garantir que o mundo inteiro a ouça. E é por isso que eu conto essa história para vocês hoje. Para lembrar que mesmo no escuro da madrugada, quando você pensa que ninguém está vendo, o motorista de aplicativo pode estar gravando. E a verdade, meus amigos, ela sempre pega carona.